Eu não vou nominar ninguém agradecendo de alguma forma, porque fica muito difícil eu colocar o nome de alguém no momento que tantas pessoas, se não todos, ajudaram a concretizar ou a passarmos desse momento de crise muito importante. Então eu não vou nominar ninguém realmente, mas o agradecimento é total para todos os que estão neste hospital, em qualquer formato, em qualquer atividade, independente do que façam aqui. Muitas vezes um profissional estava na linha de frente, mas por trás dele várias outras pessoas estavam trabalhando para a resolução dos problemas. Então fica difícil agradecer e nominar as pessoas. Segundo, essa apresentação tem dados que não foram colhidos por mim, foram colhidos por vários colegas em várias áreas que me emprestaram os seus números. Esses números posteriormente serão compilados em prováveis publicações, e vocês verão também que alguns não estão completos, não foram devidamente analisados ainda, porque não acabou, não terminou o processo todo. Então, nós vamos passar um pouco sobre o que é isso e o que foi esse problema. Basicamente, pegando um pouquinho do passado, que é importante nós vermos, que a pandemia de influenza de 1918 foi muito interessante. E eu vou fazer uma correlação muito com o que aconteceu agora conosco. Mas, basicamente, em 1918, essa pandemia de influenza matou mais do que a Primeira Grande Guerra. Por volta de 50 milhões, de 20 a 50 milhões de pessoas morreram por este motivo. Foi a mais devastadora epidemia registrada na história. Morreram mais de influenza em um ano do que nos 4 anos da peste bubônica, que também marcou em 1347 a 51. Ela foi conhecida como a gripe espanhola e foi realmente um desastre total e global. O vírus da influenza tinha uma virulência muito profunda e ainda tem. A taxa de mortalidade foi de 2,5%, comparada a epidemias de influenza anteriores, com taxas de 0,1%. Pessoas morriam nas ruas de uma morte rápida. Isso são testemunhos da época, assim como as fotografias que os senhores estão vendo também são da época. Depoimentos de médicos da época, vários, muito interessantes, cartas de um soldado mostrando o que ele passou naquele momento, de um médico, e o que ele viu, são coisas interessantes. Pessoas com gripe aparentemente comum desenvolviam rapidamente um tipo de pneumonia nunca vista, quando então aparecia cianose até sufocação e morte. Alguns de nós vimos isso agora, nesse nosso surto. Pacientes com influenza morriam tentando limpar suas vias aéreas preenchidas com uma espuma tingida de sangue que saía pela boca e pelo nariz. Médicos daquela época nada podiam fazer contra esse poderoso agente da influenza. As origens da síndrome fatal eram desconhecidas. Alguns aliados da Primeira Grande Guerra achavam que a epidemia era uma arma biológica desenvolvida pelos alemães, algo já visto nesse século também. Um estudo procurou os motivos para a gripe ser tão devastadora em algumas regiões, como a raça, o clima, a temperatura, e acharam que a umidade estava associada à epidemia, pois ajudava a disseminação da bactéria. Isso é algo também que fica presente em nós, no momento que mudanças de temperatura, com a chegada do verão, todos nós tínhamos ou temos a vontade que desapareça totalmente. Será que é por mudança climática que vai mudar, ou está mudando, ou não? Não sabemos isso também. As origens dessa variante de influenza não é conhecida. Parece ter sido originada na China, através de uma mudança genética rara deste vírus.
A recombinação de suas proteínas de superfície criou um novo vírus, com perda de imunidade adquirida. Recentemente, o vírus foi reconstruído do tecido de um soldado morto. E as fotografias são interessantes também, né, mostrando alguma analogia com aquilo que nós fizemos nesse momento. A gripe foi mais fatal para pessoas entre 20 e 40 anos. 1918, 2009. Foi um padrão não usual para a influenza, que matava velhos e crianças, que nós conhecemos também. Infectou 28% dos americanos. Cerca de 675 mil americanos morreram de influenza, 10 vezes mais que na Primeira Grande Guerra. Dos soldados que morreram na Europa, metade deles foi morto pelo vírus da influenza, e não pelo inimigo. E um hospitalzinho de campanha ali que nós não fizemos, mas quase montamos. Impacto de outras epidemias ou pandemias de influenza. Em 57 e 58, influenza asiática, o H2N2, com 70 mil mortes nos Estados Unidos, e um deslocamento do vírus H1N1 que deixou de circular. 68 e 69, influenza de Hong Kong, 34 mil mortes nos Estados Unidos, deslocamento do vírus H2N2 que deixou de circular. E atuais influências interpandêmicas, 36 mil mortes no ZEUA e mais de 200 mil hospitalizações. E o que é isso, basicamente? Nós temos aqui um desenho do vírus, que é um vírus RNA, e essas glicoproteínas aqui fora, na superfície, que composta de uma neuraminidase e uma hemaglutinina, que basicamente compõem o seu nome, baseado no H, com 16 tipos, pelo menos até agora conhecidos, e um N com 9 tipos, fazendo a combinação de dos números associados. A influenza A infectam várias espécies animais, e a B e C somente circulam entre humanos. Aqui uma fotografia do vírus e um desenho mostrando quais são os animais infectados, basicamente por algumas combinações que nós vimos. Então, nós estamos lidando com esse aqui, que infecta humanos, porcos e aves, basicamente. Então, essa é a base de todo o processo. Então, a nomenclatura provém dessas glicoproteínas na superfície do vírus. Então, a circulação do vírus influenza A em humanos no último século foi basicamente baseada em reservatórios de aves que em algum momento podem ter infectado o porco, e aí sim passou para a gripe espanhola, depois asiática, que não passou pelo porco aparentemente, e assim por diante. Qual é o modo de transmissão que todos nós sabemos? Predominantemente por intermédio de gotículas de secreção respiratória, contato direto das mãos. O vírus pode permanecer viável nas mãos por até 5 minutos em altas concentrações virais. Pode depositar-se em superfícies. Nas superfícies sólidas, não porosas, possível recuperá-lo até 24 horas depois. Pode contaminar mãos nesse mesmo período. Em papel e roupas, recuperável de até 8, 12 horas depois. Pode contaminar mãos até 15 minutos depois nessas superfícies. Na umidade de 35% a 40% e temperaturas de até 28 graus. Então, a temperatura, o calor parece não influenciar tanto assim esse vírus. E aqui está a base de todo o trabalho que nós fizemos no hospital, de tentar realmente passar a mensagem de que nós tínhamos que nos proteger e que nós tínhamos que, pelo menos, lavar muito mais as mãos. Os sinais e sintomas que nós vemos, esse gráfico aqui é derivado de um comunicado do Ministério da Saúde, onde dispneia, tosse e febre apareceram em 100% das pessoas, dos casos que foram comunicados ao Ministério da Saúde. Certamente não é a verdade
em todos os casos, porque justamente nós vimos vários casos em que dispneia não estava presente. Então, aqui são o quadro clínico característico de uma gripe influenza A. Por que acontece esses sinais? Basicamente por uma liberação de citocinas na circulação corpórea. Então, basicamente o vírus infecta as células do epitélio respiratório de várias formas, assim como entra e infecta macrófagos e outras células do sistema imunológico. Isso rapidamente libera essas citocinas que chegam nos órgãos-alvo. E no epitélio respiratório é o mais comumente afetado por esse vírus. Aqui um exemplo do radiograma torácico. Aqui nós vemos um raio-x de tórax normal e aqui um raio-x de um paciente com infiltrado pulmonar, intersticial e alveolar bilateral, característico desse tipo de problema. Um resumo, basicamente um alvéolo normal e um alvéolo numa situação característica de liberação de mediadores inflamatórios de uma forma descontrolada e muito agressiva, levando aquele infiltrado alveolar intersticial que nós vimos anteriormente. O histórico da pandemia de 2009, que nós, rapidamente para recapitular isso. Casos isolados e surtos de síndrome gripal nos Estados Unidos e México em março desse ano. Em 13 de abril, em Oaxaca, México, óbito de uma mulher por pneumonia com mesmos padrões respiratórios. Nos Estados Unidos, isola o novo vírus de influenza H1N1 em amostras da Califórnia. 24 de abril, a Organização Mundial da Saúde comunica aos países sobre a ocorrência dessa nova versão do vírus. 25 de abril, declaração de que um problema estava acontecendo. A Organização Mundial da Saúde comunica a mudança de fase pandêmica de 3 para 4, ou seja, um pouco mais grave do que se previa e agredindo mais países do que estava planejado. Comunica a mudança de fase pandêmica de 4 para 5. 30 de abril, denominação oficial de influenza A, H1N1. O Brasil, em 7 de maio, comunica a confirmação dos primeiros casos. 11 de junho, declaração de pandemia fase 6. E 19 de junho, o Hospital de Clínicas atende seu primeiro caso suspeito de influenza A, H1N1, na Unidade Básica de Saúde. Aí começa a nossa história. Claro que começou antes, mas aí começa a nossa história com o primeiro atendimento, com a primeira mobilização feita através da Unidade Básica de Saúde, e onde os colegas foram prontamente se prontificaram a iniciar os atendimentos até que nós conseguíssemos nos organizar de uma forma mais adequada. 26 de junho, chegam as barracas e é iniciado o atendimento em parceria com o Hospital de Aeronáutica de Canoas, que nos ajudou sensivelmente até o final do mês passado. É difícil, uma vez não vai. E o momento atual até 7 de setembro. Então, a partir de agora, nós vamos passar do que houve de 26 de junho até 7 de setembro, que são os dados que nós dispomos até anteontem. Então, a preparação do Hospital de Clínicas. Os casos originários da Argentina, Uruguai e Chile, então, basicamente, o que houve aqui no Rio Grande do Sul, uma rápida progressão através da fronteira, Santa Maria e Serra, a região metropolitana atingida por último, que nós todos sabemos, e a projeção de agravamento dos casos em agosto.
Os objetivos da administração central, no início de tudo isso, estabelecer medidas de orientação e segurança para públicos interno e externo. Então, nós tínhamos que planejar como é que nós íamos agir com nós, aqui dentro hoje, e todo o resto do Hospital de Clínicas, e com a população que estava chegando para os atendimentos nas barracas. Então, eram dois grupos de pessoas, um grupo enorme de pessoas, que nós tínhamos que fazer toda a preparação para que nada desse errado. Então, o público interno, que somos nós, nossos funcionários, e o público externo, aqueles que procuraram as barracas. Criar mecanismos de restrição de acesso interno de profissionais vinculados ao HCPA. Prevenção do problema. Criar políticas de restrição temporária no sentido de evitar aglomerações, diminuir o risco e a exposição da comunidade interna à gripe. Criar estratégia de redução da população circulante do Hospital de Clínicas. Então, esses foram os objetivos iniciais deste programa. A parceria UBS-HCPA, então, foi o início de tudo isso, que por uma semana nos ajudou de uma forma significativa. E, posteriormente, a parceria com o Hospital de Aeronáutica de Canoas, que nos trouxe as barracas. Aqui o coronel, que realmente o coronel Azeredo, que nos ajudou de uma forma bem objetiva. O que aconteceu nas barracas nesse período? Então, nós temos atendimentos por síndrome gripal nas barracas de 26/6 a 7/9, até anteontem. Então, nós vemos, né, um gráfico bem característicos, com picos altos e baixos, momentos, talvez uma chuva importante aqui tenha atrapalhado um pouquinho a vinda do pessoal, mas em seguida, logo no outro dia, eles já estavam presentes. Agora, com um período de estabilização no número de atendimentos. Neste período, até o dia 7, foram atendidos 8.900 pacientes. É um número muito considerável, com a ajuda de todos. E nós tivemos 447 internações a partir das barracas. Aqui, um gráfico dos casos confirmados da nova influenza que veio do México. E esse gráfico é muito interessante. Primeiro, tem um primeiro momento que é muito parecido com o nosso. Claro que com um número maior de casos, nós teríamos uma forma... É basicamente uma curva de Gauss, assim como aqui. E aqui foi que nos assustou um pouquinho. Esse aqui é o regresso das aulas. As aulas foram suspensas lá no México, em algum momento por aqui. Ó, as aulas foram suspensas aqui. E aqui foi o reinício das aulas. E vejam bem o que aconteceu. Um repique do problema dos novos números de casos. Então, nós estávamos um pouco preocupados no momento de sugerir a liberação ou a volta das aulas, que nós tivéssemos esse processo todo aqui de novo. Não parece que esteja acontecendo, porque o nosso número de casos novos cada vez está menor. Então, é importante mostrar que o México documentou muito bem o acontecido e está nos ensinando muito. O New England tem publicações no New England importantes relativas ao México. Talvez tenha documentado de uma maneira mais objetiva que qualquer outro país nesse momento. Aqui o mesmo gráfico, então, atendimento nas barracas por síndrome gripal, mas agora por semana epidemiológica, e mostrando uma curva muito parecida com aquela que nós vimos no México, e que, se eu colocar de qualquer outro local, nós veríamos com muita semelhança. Então, lições aprendidas. Então, primeiro aqui, ó, a semelhança, 1918, 2009, Hospital de Clínicas. Lições que nós aprendemos do atendimento das barracas, pelo menos algumas que nós lembramos. Mais do que 8.000 consultas potencialmente desviadas da emergência. É algo que nós não tínhamos essa ideia. Claro que em algum momento, no momento que as barracas chegaram, aquilo chamou a população para vir consultar. Claro, mas mesmo que não chamasse, a população viria nos procurar de qualquer forma. Nós tivemos casos incríveis de
de pessoas altamente diferenciadas que tinham vindo de consultas dos seus médicos particulares e que vinham às barracas para ouvir a opinião do profissional que ali estava. E isso realmente engrandece a nossa comunidade. É muito importante mostrar que as pessoas vêm procurar a nossa opinião. E mesmo que nós não tivéssemos colocado as barracas, talvez 8.900 pessoas não tivessem vindo, mas quiçá metade disso, onde é que nós iríamos atendê-las? Então a colocação das barracas foi fundamental para que nós tivéssemos um fluxo de pacientes adequadamente organizados. A baixa permanência daqueles que não internaram. Alguns que necessitavam um período de observação entraram na emergência e rapidamente saíam. E isso foi um aprendizado muito grande para nós e nós certamente iremos nos beneficiar no futuro dessa estratégia. Internação dos andares e UTIs mais rápida. Então, nós tínhamos um fluxo, e ainda temos, né, mas não estamos precisando, um fluxo paralelo de internação. O paciente grave internava diretamente na UTI. Por quê? Porque nós cavocamos leitos, nós criamos mais leitos de UTI. Por outro lado, nós criamos um local adequado de internação no Nono Sul para os pacientes menos graves. Então a internação foi mais rápida, aquilo que todos nós desejamos e que na nossa realidade não conseguimos no dia a dia. Tão importante quanto isso foi a criação de protocolos assistenciais. Nós criamos, nós que eu digo, todos nós participamos disso, protocolos assistenciais em 2 dias. Isso é importantíssimo. E mais importante que a criação dos protocolos assistenciais foi a execução dos protocolos assistenciais, que nós não estamos acostumados. E nós temos por volta de 40 protocolos assistenciais que são muito pouco utilizados. E nesse caso foi muito bem utilizado. Profissionais que não faziam clínica há muito tempo chegavam, usavam o protocolo e se sentiam um pouco mais seguros para fazer o atendimento. Então, aí a validade do protocolo assistencial e ela foi utilizada de uma maneira muito adequada. A mobilização, talvez nunca vista, dos profissionais do HCPA, que eu já citei várias vezes. E talvez a preparação de um pronto atendimento. Será que as barracas não funcionaram como um pronto atendimento? Será que nós não podemos usar essa lição para criar uma forma diferente de fluxo dos pacientes? Nós estamos pensando nisso. Tá difícil. Aqui o exemplo do protocolo assistencial, né, que de uma forma simples e objetiva guiava o profissional a fazer o seu diagnóstico e a remeter o paciente para onde fosse mais adequado. Foram criadas também reuniões diárias com grupos de trabalho. Inicialmente na emergência, como era o foco mais importante naquele momento, a emergência, nós criamos um grupo de trabalho, convidamos vários colegas para participar, alguns participaram, outros não, por vários motivos, não importa, mas criamos um grupo de trabalho que se reunia diariamente. Todos os dias esse grupo relatava o que tinha acontecido no dia anterior e nós tentávamos resolver os problemas a partir daquele momento. Posteriormente se criou um novo grupo de trabalho, porque não só ficou o atendimento nas barracas, as internações começaram e nós precisávamos expandir muito mais o grupo de trabalho. Então passamos para o conselho diretor, aqui um exemplo de um dia da reunião objetivamente relacionada à gripe A, onde também diariamente nos reunimos para tomar as decisões e a partir dali se planejava aquele dia e o dia seguinte. Também outro grupo de trabalho, basicamente contingência de pacientes, que eu vou mostrar algumas ações que foram feitas, importantes, foi criada por esse grupo de profissionais. E, obviamente, um grupo de trabalho para definir as cirurgias. Nós tivemos que cancelar cirurgias de alta complexidade, principalmente porque nós não tínhamos leito em UTI, que é a prioridade do Hospital de Clínicas, aumentar o número de leitos de UTI. Nós não tínhamos leito, então tínhamos que cancelar cirurgias que potencialmente
deveriam ou passariam ou potencialmente poderiam passar pela UTI. Então nós cancelamos com prejuízo para os pacientes confirmado, e agora nós estamos saindo atrás para compensar isso. Então, grupos de trabalho com os objetivos: estabelecer medidas de orientação e segurança para os públicos interno e externo, criar mecanismos de restrição de acesso interno a profissionais vinculados ao HCPA, criar políticas de restrição temporária no sentido de evitar aglomerações, diminuindo o risco e a exposição da comunidade interna à gripe, e criar estratégia de redução da população circulante do hospital. A circulação do público externo, então, várias ações foram feitas: suspensão temporária das visitas, e, incrível que pareça, a população entendeu muito bem isso. Não houve balbúrdia, não houve briga, não houve nada. Não, mas eu quero. Não, existem regras, e a população entendeu perfeitamente que não deveria vir ao hospital. E vinham, quando via, era um só. Fornecimento de apenas um cartão de acompanhante para o paciente internado. Redução do tempo de permanência de acompanhante nas áreas fechadas. Nós tínhamos alguma liberdade, agora ficou muito mais restrito. Redução dos atendimentos eletivos, consultas, procedimentos, exames. Nós tivemos uma taxa de abstenção natural nos nossos ambulatórios também para consultas. Então as pessoas deixaram de consultar, também diminuindo o número de pessoas que circularam dentro do hospital. Suspensão das cirurgias eletivas de grande porte, já comentei. Suspensão temporária do funcionamento dos grupos de orientação e pacientes. Suspensão dos chamamentos para pesquisa. Restrição da circulação de fornecedores propagandistas pelas dependências do hospital. E suspensão temporária das atividades de voluntariado e recreação nas salas. Então, essas medidas foram fundamentais também para o funcionamento do processo. Com essas medidas, se conseguiu segurar cerca de 5.500 pessoas por dia deixaram de vir à instituição. Já é um número, né? Incluindo vocês, os estudantes que aqui estão hoje, voltando a esse processo. Então, com essas medidas, se conseguiu evitar muito do que poderia ter se alastrado no processo. Talvez essa tenha sido... é difícil de dizer qual a melhor ação ou a mais importante, mas essa certamente foi importantíssima para o processo funcionar. Medidas adotadas, então, dentro do programa de enfrentamento na mobilização interna: folders explicativos, que a maioria de vocês recebeu, e-mails, intranet, documentos impressos, vocês receberam. O atendimento de serviço de medicina ocupacional foi importantíssimo, está sendo ainda. A orientação para o uso de máscaras e luvas. Os medicamentos, liberação de medicamentos, né, basicamente o Zeltamivir e alguns antibióticos, que houve um incremento grande no uso desses antibióticos, e o conselho consultivo que eu já mencionei. E vejam bem, esse aqui é a imagem do hospital. Se eu for agora, aonde foi tirada essa foto, que eu acho que é no Nono Sul, se eu for lá tirar uma foto agora, certamente eu vou pegar algumas pessoas circulando por ali. Mas esse era o sinal, assim que o hospital estava 2 semanas atrás. Aqui exemplos dos folders, né? Aqui um boletim de esclarecimento que nós liberamos, e aqui o manual do profissional da saúde, tentando orientar, tentando ajudar a todos os funcionários, a todos os presentes aqui no hospital, de como deveriam se comportar frente à crise, que acredito ter ajudado muito nesse processo. São apenas 2 exemplos de como nós nos comunicamos com a população. E aqui algo interessante também. Aqui mais um dos cartazes feitos na frente de uma das barracas em 2009, e aqui também um cartaz de 1918 mostrando as máscaras, e vejam bem aqui o nosso colega utilizando a sua máscara. E aqui também com um comunicado tentando orientar as pessoas de como fazer. Eu acho que nós fizemos muito parecido do que foi naquele momento. Em 2009, Nono Sul,
E 1918, um pouquinho diferente, né? Hoje em dia nós temos um processo, algum cuidado talvez muito maior. Aqui dá para ver, né, o pessoal sem máscara nesse momento, aqui talvez não tivesse para todos, mas isso aqui é uma unidade de internação, um ginásio talvez, em 1918. E agora aqui nós temos condições no hospital. Mas essas condições foram criadas por nós. Essa condição do Nono Sul foi criada. Nós deixamos de exercer alguma outra atividade do Hospital de Clínicas para justamente criar espaço para os nossos pacientes naquele momento. Estou tendo muita dificuldade de passar. Dentro dos nossos resultados, nós vemos então as internações novas de casos suspeitos de gripe A de 28/6 a 7/9. Vejam bem, interessante, mais uma vez, o número de internações, uma curva de Gauss, agora com um decréscimo importante, e aqui a semana epidemiológica, ou seja, esses mesmos casos divididos por semana, mostrando um descenso importante no número de internações. Aqui desse lado, em 1918. Claro que aqui está um pouquinho espremido, mas vejam que a curva é muito parecida com o que nós tivemos aqui. Aqui tem uma marquinha, que aqui foi no momento que nós conseguimos, através de uma não uma luta política, mas até de uma conversa política com o nosso secretário estadual de saúde, nós conseguimos que o Hospital de Clínicas tivesse o benefício da dispensação do oseltamivir de uma forma mais liberal, porque o pessoal do hospital, da Faculdade de Medicina, se achava que nós deveríamos liberar o medicamento de uma forma mais precoce do que vinha sendo feito antes. Negociamos e conseguimos. E aqui foi o momento em que isso foi introduzido. Nós não temos os dados, e aqui essa é a semana, basicamente, que isso aconteceu. Nós não temos, os dados estão sendo analisados do impacto da liberação do medicamento em cima de casos mais graves, em cima de internações e em cima de internações de UTI. Esses dados todos ficarão disponíveis num futuro próximo. Algumas lições aprendidas, então, também da internação do Nono Sul, as internações rápidas /leitos. Então, isso nos deu um fluxo diferente do paciente, como eu já comentei. O tempo de permanência curto, 2,75 dias, 2,5 dias, período de internação no Nono Sul. Isso é um recorde para o Hospital de Clínicas, que nós temos a nossa média de internação, incluindo todos os tipos de paciente, é por volta de 11 dias, né, por aí. Então, nós conseguimos, claro que é um grupo específico de doentes com uma síndrome específica que fica muito mais fácil em termos de nós termos um número bonito como esse. Mas isso tem que servir também como aprendizado para todos nós. O tratamento precoce como objetivo, e isso aconteceu a partir de um certo momento que nós conseguimos a dispensação mais rápida do medicamento, a mobilização dos profissionais com uma equipe específica atendendo esse tipo de paciente, ou seja, nós atendemos paciente por diagnóstico, e isso fez com que nós tivéssemos esse resultado. E, obviamente, através de protocolo assistencial, que também no andar o protocolo esteve presente. E aqui mais um cartazinho, né, mostrando que a tosse e os espirros também disseminam a doença. Aqui, a lição em cima da emergência, nós vemos os nossos profissionais orientando a população que chegava e mostrando para onde é que elas deviam, aqui a porta de entrada da emergência, um pouquinho no momento anterior, aqui as barracas, dá para ver um reflexo, né? Então o pessoal orientando para onde deveriam ocorrer esses pacientes. Então, mais uma lição, com a abertura das barracas, houve a diminuição do fluxo de pacientes para a emergência, funcionando como pronto atendimento específico daqueles pacientes. Os atendimentos da emergência também houve uma modificação. Em azul, os atendimentos da emergência das 18 às 8. As barracas fechavam às 18 horas, por volta das 18, então esse fluxo era todo direcionado então para a emergência. E vejam aqui os pacientes atendidos os sintomas gripais. Então,
Até às 18, todos esses pacientes com essa cor mais escura eram atendidos nas barracas. Depois das 18, eram atendidos na emergência, então contribuindo para a superlotação da emergência, como sempre. Então, eu acho que as barracas tiveram uma contribuição importante nesse processo. Mais uma vez, 2009, as nossas barracas, e em 1918, as barracas estabelecidas para a contenção do problema naquela época. Os atendimentos no serviço de medicina ocupacional também foi, ou está sendo ainda importantíssimo. Esse foi o atendimento do público interno, ou seja, o nosso atendimento. Então, o serviço de medicina ocupacional participou ativamente, está participando ativamente disso, atendendo a todos nós e orientando a todos nós. Então, aqui alguns exemplos. O pessoal trabalhando, recebendo os próprios funcionários, os próprios colegas e fazendo as medidas iniciais desse processo. Nós tivemos, obviamente, de liberar muita gente por apresentar síndrome gripal, e vocês lembram também das gestantes, que nós também tomamos uma iniciativa ímpar e, em primeiro momento, pelo Hospital de Clínicas, de liberar gestantes. Eu acho que essa foi uma iniciativa muito importante, que deve ter contribuído muito para os resultados. Então, vejam os profissionais de saúde afastados, não é? De 6 a 26 de agosto, né? Nós não temos, pelo menos eu não consegui números mais atualizados, mas realmente esses números estão em queda nesse processo. E também o uso da droga nesse período, mostrando que, talvez sugerindo, né, mostrando, não sugerindo, que a droga talvez tenha uma ajuda, porque ela entrou mais liberal, 3 de 8, parece, né? Hein? 2 de 8. Então a droga entrou aqui de uma forma mais liberal, mostrando que nem todos tinham uma síndrome com aquele comprometimento que nós imaginávamos. Mas nós liberamos muita gente nesse período. Uma lição importante: lavar as mãos é a forma mais simples e eficaz de prevenir a infecção hospitalar. Todos que estão aqui presentes sabem disso. Então está aqui um exemplo. Será que a gente faz isso? Pelo menos nós gastamos muito mais com álcool gel. Em 2008, neste mesmo período, nós gastamos por volta de R$25 mil com álcool gel. E agora, neste período de junho, julho e agosto, nós gastamos 61 mil, uma diferença de R$36 mil só em álcool gel. Parece que as pessoas, pelo menos, pegaram o álcool gel, alguns até levaram para outros lugares. Mas tudo bem, se é para o benefício do processo, que assim seja. Mas vejam bem, houve um incremento significativo nesse processo. Mas aqui está algo que é importante. Aqui, o número de lavagem de mãos por 10 oportunidades que nós temos. Eu já mostrei isso em outras apresentações, mas agora está um pouquinho mais atualizado. Ou seja, de 10 chances que eu tenho de lavar as mãos, ou seja, que eu deveria lavar as mãos antes de chegar no paciente, isso aqui, desde 2006, a Comissão de Infecção vem monitorando esse processo. Isso é lá no CTI, tá? Profissionais do CTI. Nós temos uma média, havendo um incremento em alguns momentos, através de medidas importantes. Aqui nós tínhamos por volta de 30% das chances apenas, então se lavava 3 vezes de 10, se lavava as mãos. Nós iniciamos um protocolo de pneumonia associado à ventilação mecânica, estimulamos a lavagem de mãos e houve um incremento que se manteve mais ou menos estável por volta dos 60%. E agora, nesse finalzinho, com a nossa gripe, houve um incremento nesse processo. E aí também nós temos a falha na técnica de higienização, por volta, né, tem uma média de 20% de falha, com um decréscimo importante. Ou seja, as pessoas, primeiro, passaram a lavar mais as mãos e de uma forma mais adequada nesse momento. Mas o problema está aqui. É um pouquinho complexo esse diapositivo, que chama atenção. Em azul é o pessoal os enfermeiros.
ou seja, eles têm uma variabilidade também, como todos, mas fica em média quase 80%, ou seja, de 10 oportunidades que eles têm de lavar as mãos, os enfermeiros lavam em 8 delas. Os técnicos de enfermagem ficam por volta de 50%. De 10 possibilidades, lavam em 5. E vejam bem quem é o campeão. E o campeão fica com os médicos por volta de 40% das possibilidades. Isso é inaceitável. Inaceitável, não tem como. Claro que houve um incremento, um pulo aqui, né? O pessoal ficou um pouquinho constrangido de não lavar suas mãos. Mas vejam bem, eu acho que nós temos que tirar esse aprendizado. É importantíssimo, é simples, o álcool gel está disponível e é eficaz. Então, não custa nós fazermos isso antes de chegar no paciente. E o impacto disso pode ser visto na taxa de infecção por germes multiresistentes presentes. Então, houve um decréscimo nesse momento. Cada vez que há um decréscimo, existe uma ação por trás disso, e geralmente é a comissão de infecção que faz essa ação. Mas vejam bem, houve um decréscimo importante em julho, e depois nós queremos ver mais adiante como vai, dos germes multiresistentes. Então, é eficaz, é simples e é barato. Então, não tem por que nós não fazermos isso. Os atendimentos em UTI, também nas 2 UTIs, lições, nós tivemos internações rápidas como nunca vistas. Eu tive um paciente no Terceiro Norte esses dias que teve uma intercorrência grave e eu precisei de um leito. Eu liguei para lá e tinha leito. Eu fiquei surpreso, coisa boa. Nunca tinha ocorrido isso antes. Por quê? Porque houve um incremento de leitos de UTI. Nós conseguimos colocar 7 novos leitos de UTI no Terceiro Norte. Nós estamos movimentando a sala de recuperação para um incremento de mais alguns leitos de UTI. E, claro, com o nosso objetivo final, que é a criação do novo CTI de adultos, com 70 leitos, que todos nós sabemos que é a prioridade número 1 do Hospital de Clínicas, do hospital, para justamente termos acesso, os nossos pacientes terem acesso à UTI. Nós tivemos um incremento de equipamentos, aproveitamos o momento e conseguimos doação de equipamentos, que parece que estamos pedindo de volta agora, mas era doação, mas estão pedindo de volta. Doação, eu não entendo. Nos doaram quantos ventiladores? Eu acho que nos doaram uns 10, 8 ventiladores, e realmente parece que estão nos pedindo de volta, né? Não, mas era doação. E aproveitamos o momento também para contratar pessoal. Abrimos uma nova UTI, pequena, mas uma nova UTI, que no futuro serão 10 leitos e no futuro passará para o novo centro de tratamento intensivo. Contratamos mais intensivistas, pessoal de enfermagem para compor esse grupo. E lembrando também a colaboração de todos nesse processo de ajuda. Nós tivemos também as gestantes atendidas e internadas com suspeita de gripe. As gestantes que vinham procurar o Hospital de Clínicas, elas tiveram um fluxo diferente, elas iam direto para o centro obstétrico. Então, não passavam pelas barracas. Claro que algumas passaram, mas a preferência foi dada para que fossem ao centro obstétrico. Foram 47 atendimentos apenas. Eu acho que elas fugiram, ficaram em casa, escondidas, e só vinham aquelas que realmente estavam precisando. 47 atendimentos, tivemos internação, 25 internações, com altas e observação mais alta, e nesse período de 28 de julho a 24 de agosto. Então, assim, houve um fluxo diferente, com alguma proteção para essas profissionais. Os óbitos, que realmente é algo que nos chateia muito, aqui é o número de óbitos por dia. Então, aqui conta como um óbito. Nós tivemos no total de todos os casos suspeitos de gripe A, tivemos 20 óbitos. 8.900 atendimentos, tantas internações, 400 e poucas, 500 internações, e 20 óbitos. Eu acho que isso é um sucesso. Claro que nós não... Óbito é óbito, ninguém quer, mas tivemos... eu acho que o impacto foi muito importante através de várias medidas que foram feitas, que eu já citei. Aqui um exemplo dos óbitos na gripe de 1918, mostrando também uma curva. Aqui ela é completamente diferente.
e a gente vai ter que analisar. Certamente, hoje em dia, nós temos condições, nós conhecemos o que se aprendeu daquela época, talvez nós implementamos isso agora e realmente acredito que tenha sido um sucesso esse processo. Nós perdemos um funcionário do Hospital de Clínicas, que realmente não conseguiu sobreviver ao processo, dentre 6 mil funcionários do Hospital de Clínicas. É ruim, óbvio, nem se discute, mas eu acho que o impacto das medidas foram adequadas para que nós pudéssemos proteger a nós mesmos e a todo o pessoal que trabalha nesse hospital, incluindo a população que nos procurou. Alguns dados externos, isso aqui já está um pouquinho atrasado. Nos Estados Unidos, 7.500 casos, com uma mortalidade 0,15 por 100 mil habitantes, México parecido, Canadá não informou, mas mostrou a sua taxa de mortalidade, o Chile por isso aqui, a Argentina e o nosso até dia 15/8, com todos os vieses possíveis dessa informação. Nós não sabemos quantos casos realmente nós atendemos a síndrome gripal, diferente dos americanos que atenderam a gripe A. Nós atendemos uma síndrome gripal e nós não sabemos quantos deles são positivos para a gripe A ou não. Então fica muito difícil de nós termos certeza. Nós não temos, de todos os nossos óbitos, dos 20 óbitos, eu acho que nós temos 5 com resultados positivo ou não para a gripe A. Então, nós vamos ter, acredito que nós tenhamos esses resultados no futuro. Tivemos algumas despesas, alguns gastos, porque o hospital se modificou completamente. Em termos de medicamentos, material médico hospitalar, laboratório, nutrição, nós tivemos um gasto neste período, junho, julho e agosto, de aproximadamente R$400 mil, acima do esperado para aquele momento. Horas extras, né, nós utilizamos essa ferramenta e houve realmente um incremento de 15 mil horas extras em setembro do ano passado, eu acho que é agosto, né, porque setembro tem poucos dias, para 24 ou 25 mil horas extras no período do ano passado, e em valores de R$500 mil para R$1 milhão neste período. Eu encerro aqui e realmente, como eu falei no começo, eu não posso agradecer a todos e não posso nominar a todos que ajudaram, e a maioria e todos nós ajudamos. Por isso que eu coloquei a foto do Hospital de Clínicas para que representasse a todos nós, e agradeço a participação de todos, e só lembrando que eu acho que não vai